Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, eu sou o professor Marcos Wendel e hoje estou aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre o material existente na apostila de vocês de ensino religioso. Então, hoje estarei aqui trazendo uma aula explicando o tema da primeira aula dessa apostila que vocês têm em mãos. Então, iniciando aqui com o objeto do conhecimento dessa nossa aula, que é referente às doutrinas religiosas. E qual é o objetivo específico dessa aula? É conhecer doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Então, você aluno, você aluna, se ligue nessas questões. Como pensar a relação existente entre cultura e religião? Se possível for, faça essas anotações aí para ajudar vocês posteriormente nas consultas de revisão desse assunto. A outra questão que se coloca: de que maneira a cultura, auxiliada pela religiosidade, contribui para a formação do ser humano? Também, como pensar a si mesmo, a sua identidade, em um mundo onde todos são diferentes uns dos outros? E o que é preciso também você entender antes de tudo? Como e de que maneira a cultura ela é importante na visão do grupo? Que tipo de influência a religião e a cultura exercem na vida de uma pessoa? E que tipo de sentidos ou significados a religião e a cultura oferecem a você? Então, pense no seguinte, finalizando esse primeiro ponto. Não há uma só cultura, mas existem aí várias outras e diferentes culturas entre si, ok? Então, qualquer dúvida, volta depois para você revisar o que eu falei, assim também como consulte suas anotações. É importante você sempre estar anotando essas questões aí que nós estamos trabalhando. Então, depois desse primeiro momento de apresentação de quais são os objetivos dessa nossa aula, vamos para o nosso tema específico da aula, que é cultura e religiosidade. Então, para início de conversa, vamos falar um pouquinho sobre o que são questões culturais. Então, essas questões culturais, elas são as diferenças existentes entre comportamentos, reações, gostos e valores, assim como nas diferentes formas de expressar pensamentos, ideias e crenças. Então, como você com certeza já sabe, pessoas se comportam de maneiras diferentes, têm gostos diferentes, possuem hábitos diferentes, ideias também diversas. Então, isso são questões culturais. Mas vamos pensar, antes da gente voltar para a nossa discussão sobre cultura, pensar um pouquinho sobre a ideia do que é senso comum. Então, senso comum é a mera opinião sem critérios de uma reflexão crítica, ou seja, é algo que não tem um aprofundamento na verificação da verdade de um fato, e segue nesse sentido. Então, não passa pelo critério da avaliação crítica, reflexiva. Ou seja, é um juízo de valor que tende sempre a generalizar particularidades de um ponto de vista subjetivo e que se mostra ambíguo e duvidoso. Então, geralmente, a pessoa ela emite uma opinião que é uma impressão que ela tem de um dado da realidade,
de uma circunstância, a partir dessa impressão, ela generaliza, universaliza, como se fosse algo que valesse para todos. Só que tem um grande problema. Isso é apenas uma percepção subjetiva, ou seja, do próprio sujeito. Isso não tem uma experimentação científica, uma comprovação na realidade. Então, por isso, esse tipo de conhecimento, podemos pensar assim, esse tipo de opinião, ela sempre tem um caráter duvidoso, porque a gente não sabe se realmente é verdadeiro ou não. Digamos, uma opinião que é proveniente justamente do senso comum. Mas por que estamos falando sobre senso comum nessa aula? E qual a relação dela com o nosso tema de aula? Então, para que você justamente compreenda que existem pessoas que se utilizam das expressões ter cultura e não ter cultura no âmbito do senso comum, basicamente utilizada como sinônimo para identificar aquelas pessoas que ela acha que tem cultura e que não possui cultura. Nesse sentido aqui, o que é não ter cultura do ponto de vista do senso comum? É uma pessoa que não tem estudo, que não tem o hábito da leitura, que não tem uma escolaridade. Então, uma pessoa que é culta, já é o contrário, é aquela pessoa que já tem um grau de instrução, já tem uma escolaridade melhor, tem o hábito de sempre estar estudando, então essa pessoa sempre é considerada culta do ponto de vista do senso comum. E aquela que é não culta é a que não tem justamente esses atributos. Mas o que, consequentemente, esse tipo de percepção ou de opinião que as pessoas têm quando se fala das pessoas que têm cultura e das que não têm, é que isso termina gerando muitos preconceitos e discriminações, ok? Então, pelo fato de uma pessoa não ter um nível superior, isso não quer dizer que ela não tenha cultura, que ela não seja culta, certo? Então, isso aí, esse tipo de opinião do senso comum acaba gerando certos preconceitos e discriminações entre as pessoas. Então, é justamente pela razão de desconhecer que a compreensão do que é cultura pode estar muito mais além do que ela imagina. Então, as pessoas elas pensam dessa maneira, no senso comum, porque elas não têm realmente uma compreensão adequada do que seja cultura. Mas então, como nós, ou como eu posso ajudar você, aí do outro lado, a pensar o conceito de cultura? Então, podemos ver na seguinte direção, como uma diversidade de elementos que o ser humano desenvolve e utiliza para compreender o mundo e a si mesmo, seja ao estabelecer uma inter-relação com o outro, seja com as coisas. Ou seja, o ser humano ele cria ferramentas ou ferramentas simbólicas que o possibilitam estabelecer uma conexão com a realidade para poder dar sentido a ela. Então, são esses caracteres simbólicos que determinam o que é a cultura, ou que possibilitam o homem ou a um grupo desenvolver sua cultura. Pode-se pensar a cultura também da seguinte maneira, que a sua compreensão dependerá de cada indivíduo ou grupo, assim como, pois existem diferentes maneiras de entendê-la e expressá-la. Como a gente pode pensar aqui na perspectiva descolonial, mas o que é que vem a ser essa decolonização, ou essa visão descolonial da cultura? Então, nós somos de uma cultura ocidental que ela está arraigada no eurocentrismo, ou seja, na visão europeia de história, de cultura. E
geralmente é dentro dessa visão europeizada que se pensa as demais culturas. No nosso caso aqui no Brasil, podemos pensar as culturas indígenas, que são diversas. Então, quando falo da perspectiva descolonial, estou falando de uma opinião, de uma construção, seja de pensamento, seja de teorias, uma construção da cultura a partir do sujeito que vivencia essa mesma cultura. No caso, é a cultura quando ela é descrita pelos próprios indígenas e não mais por uma pessoa que é alheia às vivências dessa realidade das tradições indígenas. Então, descolonizar o pensamento é isso, descolonizar a visão de cultura é isso. Então, é a gente deixar de estar pensando quais são as nossas impressões sobre as culturas dos outros e deixar elas falarem por elas mesmas quais são os valores, os pensamentos ou os hábitos, comportamentos de sua própria cultura. E finalizando essa nossa aula, eu quero deixar aqui para vocês a indicação de um vídeo documentário muito interessante que vai ajudar vocês a entender um pouco dessa diversidade cultural ao redor do nosso planeta, que é esse documentário aqui chamado Baraka. Vocês encontram ele facilmente no YouTube. Só é procurar por essa palavrinha aí, Baraka Documentário. Então, vocês vão aí ver uma diversidade de imagens, seja de civilizações, de países, de pessoas, nos seus mais diversos momentos dentro de contextos culturais diversos. Então, por hoje eu fico aqui. Então, eu sou o professor Wendel e nós nos vemos na próxima aula.